Oi, pessoal. A paz do Senhor Jesus Cristo. Tudo bom, meus amados? Olha só o que diz a palavra de Deus aqui, numa das passagens mais lindas da Bíblia. No livro de João, no capítulo 14, nos versículos seguintes, a partir do primeiro. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Ponto. Se não fosse assim, eu já vos teria dito. Ou seja, se não fosse assim o que ele está dizendo, ele já teria dito que seria diferente. Mas ele está afirmando que na casa do meu pai há muitas moradas, né? E ele vai e continua assim dizendo: se eu vou, ou se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. Olha só, esta passagem ela é muito linda, né? Porque nós aqui descobrimos quando Jesus aqui no texto diz que Jesus prepara o povo, os discípulos, né, para a sua partida, para a sua ida. E ele fica aqui dizendo que mais acima no texto ele está falando para as pessoas que está indo para o Pai. Mas que naquele momento o povo, os discípulos, os seus seguidores, não poderia ir com ele naquela hora, naquele dia. E alguns perguntam, mas Senhor, por que nós não podemos ir com o Senhor agora? Ele diz, olha, agora vocês não vão entender, mas mais tarde vocês vão entender. E depois vocês irão. Aí ele continua, não se preocupe, na casa de meu pai há muitos quartos. Quando ele diz, na casa de meu pai há muitas moradas. A tradução diz o seguinte, na casa de meu pai há muitos quartos. E eu vou preparar quartos para vocês. Ou seja, significa aqui nós descobrimos que, na verdade, nós vamos morar com Deus, na casa de Deus. E Jesus foi preparar quarto para cada salvo, para cada um daqueles que lhe aceitou como Salvador, né? Ou seja, que aceitamos a Ele como nosso Salvador. E aí passamos a ter o nosso nome escrito no livro da vida. E com isso, se perseverarmos até o fim, teremos a nossa salvação garantida. Teremos o nosso quarto na casa do Pai como certo. E aí ele diz, não se preocupe, fique tranquilo, não perturbe os vossos corações. Crede no que eu estou falando. Creia em Deus, mas creia também em mim, porque eu estou lhe falando a verdade. Eu vou preparar lugar. E quando estiver preparado todos os lugares, eu virei e levarei vocês para aonde eu estiver habitando. Todos vocês que me seguiram, que foram fiel e que perseveraram até o fim, vai morar comigo. Essa é a mensagem passada por Jesus no livro de João, aqui nesse capítulo 14, a partir do verso 1 a seguir, né? E aí nós olhamos o seguinte, vemos o seguinte, é que para alcançar essa morada, para termos direito a esse quarto que Jesus foi preparar, precisamos, acima de tudo, fazer a vontade dele. A vontade de Jesus é que sejamos realmente os seus discípulos, sejamos seus discípulos. E para sermos discípulos de Jesus, precisamos
deixar muitas coisas que às vezes nos prende aqui. E aí nós passaremos a realmente sermos discípulos autênticos quando renunciarmos aquilo que não é lícito para nossas vidas e muito menos para o reino de Deus. E nós, como servos, precisamos observar tudo quanto não traz benefício a nossas vidas. Tudo quanto não traz benefício para a palavra de Deus. E com isso, deixarmos de lado tudo que não provém de Deus. Precisamos amar mais uns aos outros. Essa é uma característica. Amar de verdade, amar sem falsidade, amar o nosso próximo, ainda que eles nos façam o mal. Não podemos deixar de amar. Ainda que você se distancie de algumas pessoas, muitas vezes por atos inconsequentes de alguns, mas nós não podemos deixar de amar. Nós não podemos deixar de orar a Deus pedindo por a salvação dessas pessoas que até mesmo nos causa o mal. Essa é uma maneira de termos certeza da nossa moradia junto a Deus. Jesus disse que nós precisamos amar os nossos inimigos, até mesmo aqueles que nos abofetam, aqueles que nos traz o mal. É esses que nós devemos amar. Porque amar aqueles aqueles que querem bem a nós é muito fácil, né? Amar ao pai, amar à mãe, amar ao irmão, ou seja, é fácil, porque é família, aqueles que nos beneficiam com algum benefício, é fácil amar. Agora, difícil amar é aquele que nos traz, muitas vezes, mal, né? Mas é esse que Jesus fala que devemos amar, assim como ele amou a todos. E dessa maneira é que nós temos a convicção que estamos diante de Deus e para sempre. Porque, irmãos, do jeito que tem, ou já está sendo preparado por Jesus, já tem os lugares lá, mas pelo que diz o texto, ele está preparando ainda lugar para cada um dos salvos, né? Está ainda preparando o lugar. O lugar já existe. Podemos dizer que a casa já existe. Os quartos já existem, mas ele está preparando para cada um daqueles que lhe aceitou como Salvador. Porém, também, do outro lado da história, existe um lugar de tormento que esse nem precisa de preparação, ele já está lá esperando o desobediente, esperando aquele que não ama, esperando aquele que não crê em Deus, esperando aquele que nunca fez o bem para ninguém e que nunca se arrependeu, esperando aquele que briga por qualquer coisa, esperando aquele que calunia as pessoas, esperando aqueles que vê seu irmão necessitado e não socorre, esperando aquele que nunca se agradou da palavra de Deus, esperando aquele que renegou seu irmão porque ele aceitou a Jesus e ele não quis saber, esperando aqueles que jamais quiseram ouvir a palavra de Deus. Esse lugar já está lá também preparado para esse tipo de gente. Essas pessoas que o seu nome não está escrito no livro da vida, porque eles não quiseram aceitar Jesus, não quiseram os benefícios de Jesus, não se importaram com o sacrifício de Jesus e estão aí adorando a sua própria vida, adorando o seu materialismo,
adorando as suas imagens de escultura e tantas outras coisas por aí, que por aí vai. Para esses também já está um lugar lá. E esse lugar, segundo a Bíblia, ele já está preparado. Ele não tem, ou seja, ele já está lá, só esperando, porque ele não tem preparação. A Bíblia diz que esse lugar já está preparado para o diabo e os seus adeptos, ou seja, para Satanás e aqueles que não deram ouvido à palavra de Deus e deram ouvido às palavras do diabo, que foi qual é a palavra dele? É fazer com que as pessoas mintam, é fazer com que as pessoas briguem, é fazer com que as pessoas se viciem na droga, no álcool, no cigarro, na prostituição. Essa é a missão dele. E muitos estão, milhares de milhares estão com ele nessa empreitada. Então são essas pessoas que, se não se arrependerem, naquele dia o seu nome não vai ser achado no livro da vida e vai ser lançado juntamente com o diabo e seus anjos no fogo eterno. Como está escrito aqui no livro de Apocalipse, capítulo 20, e o versículo 14, que diz assim: Então a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. O versículo 15. E todo aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo, junto com Satanás e seus adeptos. Ou seja, isso é bíblico. Não é eu que digo, não é o irmão, a irmã, o pastor, não. É a palavra de Deus que nos afirma. Então, meus amados, vamos perseverar na palavra de Deus, porque eu tenho quase uma certeza plena de que os nossos quartos na mansão celestial já está preparado. E Jesus só está aguardando, com certeza, a ordem do Pai para vir buscar a sua igreja. Então não se engane. Olhemos para esse mundo e comparamos as obras do mundo, do mundo, das pessoas que vivem fora do caminho do Senhor, compare as obras deles e compare as obras daqueles que servem a Deus. E veja quem é que está correto. Veja quem é que está certo. E aí tire as suas conclusões, tá bom? Você que ainda não tem a salvação, você que ainda não aceitou a Jesus como Salvador da sua vida, medite nisso, tá? E nós que temos conhecimento dessa palavra, não vamos nos cansar de dizer que Jesus está voltando para buscar um povo que se separou do mal, para buscar um povo que não tem mais vínculo com o pecado, para buscar um povo que realmente fez uma aliança com ele e está perseverando nesta aliança. Amém? Que Deus abençoe. É esse povo que Jesus está, com certeza, vindo buscar. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Amém?